De volta com o Educador Entrevista, vamos falar hoje um pouquinho do tradicional encontro aqui da exposição de orquídeas do município, na companhia aqui do presidente da Associação de Orquidófilos. Carlos, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a participação aqui. Bom, 46ª exposição é um dos eventos mais tradicionais que a cidade tem, não é? E sempre marcando aí o aniversário da cidade. Sempre iniciando, né, a semana do aniversário de Batatais, né? Já é tradicional, né? É a 46ª exposição, uma associação que tem 57 anos, né, de existência já, né? Estamos aí para mais um belo evento aí. E a gente falava aqui no intervalo, né? Primeira exposição aí sem o Luiz Carlos Sete, né? Uma figura tradicionalíssima, né? E que marca boa parte dessa história, né? Ele é o fundador da Associação de Batatais, né? Uma pessoa inteligentíssima, que era um produtor de orquídea, um colecionador, é considerado entre os 10 maiores do Brasil, né, de espécies, né? Então é uma perda irreparável para Batatais e para nós orquidófilos, né? Uhum. Quando a gente pensa na exposição, não é bacana, não é, pensar na trajetória desses anos todos, né, e o quanto a própria exposição evoluiu, né, para quem estava acostumado lá com aquele início e que vê hoje, né, eu acho que mostra também o trabalho da associação ano a ano aí para desenvolver ainda mais. Sem dúvida, né? Cada ano a gente tenta inovar, né? Alguma coisa nova, né? E sempre procurando a preservação da espécie, das orquídeas, e chamando a pessoal, né, para não perder esse hobby que a gente tem aí, né, não deixar morrer, né, porque algumas coisas no Brasil o pessoal estão deixando de dar aquela força, né. Exatamente. E quando a gente fala, né, na própria associação, é que a Catarina pergunta aqui, né, quantos associados vocês têm hoje, o que precisa para ser associado? Veja bem, nós estamos hoje, infelizmente, só com 6 pessoas associadas, né? Para ser associado, é procurar a gente lá na exposição, a gente vai estar identificado com um crachá lá, né, a partir de amanhã, e a gente pega os dados, passa para a CAOB, que é o órgão regulamentador aí do Brasil, né? E chega os papéis pouco tempo e só lá. Não tem mensalidade, nós cancelamos a mensalidade, né? E tem que ter orquídea e gostar do cultivo, né? Perfeito. E de fato, né, a gente vê, por exemplo, o evento, né, todo ano a luta para a realização, né, vocês se revezando aí para fazer a ação. Então, quanto mais gente aí para poder também colaborar com a realização do evento, mas também com a troca de informações. A gente tem muita gente que cultiva orquídea em Batatais. Era para ter muito mais associados. Não, sem dúvida. Aqui em Batatais tem muitíssima gente aí na região, né? E nós trazemos aí os melhores orquidários aqui da região, né? Nós estamos com o orquidário lá de Curitiba, que veio representar aqui, né? E tem também confirmadas 28 associações aí, são associações cada cidade, né? Então todo mundo gosta, tem o prazer de explicar para as pessoas, quem tiver interesse, vai lá até o local, a gente vai explicando, mostrando, né? Muito bom. Também é bacana a gente pensar, não é, da dimensão e da variedade de orquídeas, né? Quando a gente fala lá de trás de agora, né, eu acho que a principal mudança da exposição, além de volume, enfim, insumos, é a variedade de orquídeas. Sem dúvida, ano a ano tem se aumentado muito o número de orquídeas. São os cruzamentos feitos em laboratório, né? E isso aí demora entre a fecundação de uma orquídea, até no laboratório, até plantar as mudinhas, até ela começar a dar flor, em média, 5 anos. É um trabalhão e mais do que isso, não é? Também tem essa questão de desenvolver, encontrar novas orquídeas, né? A gente falava aí do Sete, é uma figura que tinha muitas histórias disso, né? De viajar, né? E de trazer esse material, mas também de mistura, né? Dessa composição que também exige um trabalhão aí. Ele viajou Brasil e fora do Brasil, trouxe orquídea fora do Brasil, né? E fez os cruzamentos, né? Então aí tem um cruzamento que ela fica híbrida, né?
e tem as espécies, né? Ele mantinha a espécie, melhorava geneticamente as plantas, né? Hoje, você vê na nossa região aqui, infelizmente, nesses últimos anos, 2 queimadas de proporção afetou a nossa beiras de rio, árvores, é onde que as orquídeas gostam, né? E nós perdemos muito isso, né? É um prejuízo ambiental muito grande, tanto as árvores, etc., como as orquídeas, né? Falar um pouquinho da organização, né? A gente já tudo preparado para começar amanhã e vocês já estão na montagem. Sem dúvida. Começamos os trabalhos ontem de manhã, né? Estendeu até às 19 horas e hoje estamos dando finalmente assim já, né? No espaço. Já começaram a chegar os vendedores, né? Porque são vendedores de 4 estados que estão vindo aí, né? São Paulo, Minas, Goiás e Paraná, né? Então é uma logística, muito trabalho, tem que montar. E amanhã, que é já o início da exposição, né? Às 8 horas, começa também a chegar as associações, são o pessoal convidado de fora, né? Então até o meio-dia vai ter uma aglomeração lá, né? Que são os associados chegando. E logo após o almoço já tem o julgamento das plantas, às 18 horas já tem o pódio das melhores das associações que vieram aqui, né? Perfeito. E é bacana, né, quando a gente fala do vendedor, das associações, de todo mundo aí envolvido, principalmente o fato de poder conversar com essas pessoas lá, né? Muitas vezes a gente chega, né, tem gente que vai lá, compra a orquídea só pelo formato, pela beleza e etc. Mas entender, né, é uma orquídea de sombra, de sol, né, de meio a meio, que tipo de cuidado tem que ter, não é? Todo mundo que faz essa conversa acaba depois tendo um resultado muito melhor, porque sabe direito como cuidar. Sem dúvida. O que você citou aí de encontrar as pessoas é gratificante. Você encontra amigos, você faz amigos novos. Talvez eu tive o prazer de conhecer lugares que no meu dia a dia eu nunca poderia ter conhecido e nem aquelas pessoas, né? E são pessoas assim amigáveis mesmo, né? E sem dúvida, o Orquidolfo tem o prazer de passar os seus conhecimentos, seus erros, seus acertos para a próxima geração, né? Os mais novos, né? Exato. E também vocês acabam conhecendo outras cidades que realizam exposições, né? Também tem essa troca de viajar, levar uma ou outra orquídea, isso também ocorre. Não, sem dúvida. A gente torna, no ano agora, a gente vai fazer as visitas para quem veio aqui, né? Foi o que eu falei. Essa troca de amizade gera isso, me leva a lugar que eu nunca poderia ter ido se não fosse a orquidofilia, né? Então a gente vai conhecer outras cidades, estados, né? Outras instâncias, né? Muito bom. E é bacana também a gente perceber o conhecimento do pessoal daqui, né? Porque às vezes a gente fala, o pessoal de fora sabe muito, mas a gente tem muito produtor aqui que, né, é bom do riscado, sabe, né, e ensinou para muita gente. Não, sem dúvida, né? O maior, assim, que eu conheci mesmo foi o 7, né? Eu entrei, tenho 7 anos de orquidofilia, já tinha ido outras pessoas, infelizmente, perda, né, da associação, mas ficou um legado, assim, outras pessoas mais velhas que eu, né? O Luiz Henrique, o Celso Henrique, né? Sou Luiz. Então tem um conhecimento bom, passa, a gente faz reunião uma vez por mês, e troca informação, né? É o que eu falo, os acertos e os erros. A gente tem sempre trocando informação. Exatamente. E de fato, né, para quem gosta de orquídea sabe que é tempo e é isso que você falou, né? Acerto e erro, é teste. Geralmente quem gosta de orquídea, ele tem aquele tempo ali, né? Ele não gosta de outras coisas. Então ele passa o tempo lá no seu orquidário, mexendo, replantando, vendo algum probleminha que está dando, com uma doença ou um fungo, né? E ele passa o tempo, é o hobby dele, né? Exato. Às vezes a gente percebe até a questão que a gente estava falando aí do teste da experiência mesmo, né? Você estava citando o 7 aí, eu já vi ele contando muitas vezes que pegava, né, fracionava a muda e ia fazendo, né, utilizações diferentes com aquelas para ver qual que era o caminho mesmo daquela planta.
Sem dúvida. Ele, pelo fundo, o profundo conhecimento que ele tinha, né? Então, ele procurava sempre melhoramento genético, pegar 2 plantas, fazer o cruzamento e esperar 5 anos para ver o resultado. Nesses 5 anos pode dar coisa ruim também, né? Nem tudo funciona. Nem tudo funciona. E o bacana de orquídea também é isso, né? A regra para uma não é a mesma para outra, né? Então, de fato, tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Nós temos uma orquídea que gosta do frio do sul, tem orquídeas que gostam do Nordeste, que é o calorão, tem orquídea que gosta de uma umidade, outra muito seca, né? Então você tem que ir vendo. O erro do pessoal amador, assim, igual a gente, assim, é que você mistura tudo num pequeno espaço, né? Então a orquídea não, ela tem aquela que gosta da umidade à noite, outras gostam de muita água. Tem orquídea aqui em Minas que dá nas rochas, né, altitude de 1.000 metros, né, de altitude, né? A Roberta aqui parabenizando pelo evento, né, pela organização e por continuar com esse legado aí e colocando justamente isso, né, que a gente conversava aqui, que o bom de fato é conversar com os vendedores. Ela há um tempo atrás comprou uma orquídea baunilha, né? Falando aí que conversou com o vendedor, queria uma orquídea que aguentasse mais sol, né? E de fato aí tem tido um resultado bacana com uma orquídea que deu certo no espaço dela, depois ela ter quebrado a cabeça com muita planta que não funcionou. Tem uma sugestão aí, ó, daqui da nossa região, aqui, São Paulo, Minas e Goiás, Valqueriana, nobile, é uma planta que gosta muito de sol, ela fica no sol, ela hidrata com o orvalho da noite e no período da chuva que acaba molhando, né? Mas a maior parte do tempo é o orvalho que ela sobrevive. Então é uma planta boa para ela que tem essa dificuldade de ir lá. E também tem um substrato, né? Isso que é o bom também de falar. Essas orquídeas que pessoas têm um certo... não está conseguindo cuidar muito bem, plantas em pedra ou toquinho, você vai ter um excelente cultivo. E funciona, né? Funciona, ela não vai pegar tanta doença, porque o que mata a orquídea, infelizmente, é excesso de água. A orquídea não morre por pouca água. Ela morre de tanto jogar água, mata as raízes e é por onde que ela alimenta, né? Que ela pega a umidade, pega os adubos, né? Então você matou, ela desidrata e morre. E é pensar uma planta que de fato ela foi adaptada ao ambiente, né? Então ela pega, como você colocou, mais umidade do orvalho, do ar, do que de fato de irrigação, né? Muitas vezes ela está em espaços, como você colocou, em pedra, em madeira, e não direto no substrato, né? Então, observar o padrão que ela vai estar na natureza e tentar reproduzir isso. Você tem que mais ou menos pesquisar, é por isso que eu falo, quando conversa com um orquidófilo, você já elimina uma boa parte. Então tem planta que gosta de sol pleno, assim, é lógico, um sombrite, né, para tirar um pouco da luz solar direta, né? Então você põe embaixo de um sombrite, ela gosta de mais sol, tem outras que já não gostam tanto de sol, você põe mais embaixo, né? E vai misturando. Aí tem aquela que gosta muito de água, você tem que hidratar ela mais. Exemplo, Vanda, Phalaenopsis, e outras que não gostam, é irrigação diferente, né? O certo dos orquidários dá tão certo para eles que eles têm esse conhecimento e faz o jeito certo, né? Exato. A Lúcia aqui também parabenizando pelo trabalho que vocês fazem aí junto à associação, diz que é sempre gratificante aí ver a exposição e pergunta se vocês têm ideias, né, da variedade de cada exposição, né? Nem chega a se contar isso, né? Olha, não tem condição. Nós estamos esperando só para o julgamento de amanhã em torno de 700, 900 plantas. Né? Lógico, no meio dessas plantas tem muitas assim, iguais, né? Mesma espécie. Né? Agora você pensa vendedor que estão chegando aí com os seus furgões, seus caminhões, trazendo planta. E é o que eu falei,
Todo ano é uma variedade nova, são os cruzamentos que o mercado pede novos cruzamentos, e eles fazem, é o ganha-pão deles, né? Então vai chegar muita planta. E não existe uma contagem, não. É sempre estimativa, né? Exato. E também uma coisa bacana que a gente observa é o volume de mudas comercializadas, de plantas comercializadas. O pessoal gosta mesmo, né? A gente vê aí o quanto de gente que visita e leva aí a sua plantinha para casa. A gente procura trocar informação, e é lógico, os vendedores sabem muito mais que a gente, né? Eles trazem muda, porque sabe que a pessoa chega lá, ela tem o prazer de comprar a muda, cultivando ela 1, 2, 3 anos até que ela flore, né? E o preço é bem barato, né? Se ela fosse comprar uma planta florida, sei lá o preço ali, mas dá para ela comprar 4, 5 mudas. Então ela compra 5 mudas, espera, tem aquele prazer de ver o dia a dia do desenvolvimento da planta. Lá na frente ela tem o presente que eu falo, né? Que dá a flor, né? Exatamente. Não, e eu sou testemunha disso, né? Eu tenho algumas de exposição e olha, todo ano, na época certinha de cada uma, tem a flor lá, né? Algumas eu comprei pequenininha mesmo, esperei o tempo aí que me foi passado. Algumas até surpreenderam de florescer antes do prazo, né? Mas tem essa questão, né? Do cuidado, do espaço adequado, e às vezes você tem que bater um pouquinho de cabeça, né? Coloca num lugar que não funciona. Mudou a época do ano também, o sol altera, você precisa às vezes trocar a posição do vaso. Tem coisa que a pessoa precisa ter essa observação também. Sem dúvida. O orquidófilo, ele sabe que tem 4 estações. Então, do ano inteiro tem floração. É lógico que depende das espécies, dos híbridos, né? Então, ele tem a sua época certinha de florir. Você já fica na expectativa, o mês que vem começa tal, já dá flor, né? E é lógico, a planta ela necessita iluminação, umidade, ventilação e, é lógico, o adubo, né? Isso. Tudo isso na quantidade certa, sem exagero, na medida que cada uma precisa. Exatamente. Se exagerar no adubo, você pode matar também ela. Ela é sensível, ela exige pequenas adubação, eu falo homeopático, né? Pouquinho toda semana, que não vai ter problema nenhum. Catarina aqui também parabenizando pelo trabalho e perguntando, né? Em alguns outros anos, além de orquídeas, lá o pessoal também estava com um pouquinho de suculentas. Se esse ano volta ou vai ser só orquídeas mesmo? Então, o ano passado foi o primeiro ano que nós adicionou na exposição de orquídea, né? Trocamos informação e foi. Esse ano vem outra vendedora também de suculentas e cactos aí. O povo gostou. E o incrível que pareça que a gente observou, né? Tem gente que gosta só de suculenta e cactos. Chega lá, vê tantas orquídeas que acaba pegando também. E tem muita gente, eu também eu sou orquidólogo, mas gosto de suculenta também, assim, né? Eu acho. O Luiz Sérgio também tinha muito, coisas novas, bonitas, ele também comprava. Então, eu acho que é um lugar que agrega tudo, né? Então, você vai ter suculenta, cactos, orquídea, principalmente adubos, substrato no local, né? Tudo para orquídea, cactos e suculentas. Muito bom. E é bacana isso, né? Porque são plantas diferentes, mas o final é o mesmo, né? De entender o funcionamento, de ter o cuidado para ter o resultado. Exatamente, né? E acertar a quantidade certa, né? Exato. É tudo homeopático. Em orquídea, cactos, é tudo. O cactus, por exemplo, se pôr muita água, ele morre também, né? Exato. É igual a orquídea, né? Exato. E cacto, a maioria das pessoas não sabe, mas muito deles também tem floração, né? Às vezes até mais restrito que a orquídea e precisa de mais cuidado para fazer acontecer, né? Ele tem floração, tem também os cactos, exala aquele perfume também, né, igual as orquídeas, né? E a floração dele demora dias para passar também, né? Celso, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Educadora, da Rádio TV Educadora. Celso, estávamos falando aqui, né, da história da associação, desse cuidado, né, de todo o trabalho. A associação que é bem mais antiga do que a própria exposição, né? Mas também dessa paixão, né, que tanta gente aqui na cidade tem por orquídea, e é fato a gente ver isso, né? Chegou o período de exposição, você chega lá e
também o encontro, a gente fala do pessoal de fora e das amizades, mas tem muita gente da cidade aqui que a gente acaba encontrando na exposição. Realmente, isso ocorre todos os anos, né? Tem muita gente em Batatais que coleciona e cultiva orquídeas, e chega essa época, todos eles comparecem lá e sempre adquirindo orquídeas novas, né? Então é bem movimentada a exposição quanto a esse aspecto. Quando a gente fala, né, especificamente aí da rotina de produção e etc., quando se tem aí a exposição, é lógico que são orquídeas desse período de floração, né? Ou o Otávio pergunta aqui, né, tem como hoje orquídea que era de uma outra época de floração florir mais cedo? Já tem tecnologia para isso ou ainda não? As orquídeas que costumam fazer isso são os híbridos, que pegam uma planta que flore mais no começo do ano e outra no fim do ano, então às vezes elas costumam florir até 2 vezes, 3 ao ano. Perfeito. Então, e para híbridos, agora planta espécie é aquela época do ano e não tem outra alternativa, é aquela época, como agora a época da Catleya beata. Então tem ela, agora a partir do mês que vem já começa a Catleya valkyriana, que são espécies. Agora híbrido é o ano todo, sempre tem. E isso também para quem é, né, das associações é interessante, porque viaja aí, cada exposição numa época vai pegando aí a floração de cada espécie. Realmente, né, que como eu sempre estou levando as plantas de batatais, então toda exposição tem planta diferente. Então você vai adquirindo, então você tem praticamente planta florida o ano inteiro. E nós também, aproveitando o gancho, nós tivemos agora esse ano um problema diferente, né? Muito período chuvoso, de repente o sol muito quente, se antecipou a floração, né? E está tendo até um probleminha com as floração, que esse calor é muito forte, aí mesmo debaixo de sombrite, aí... A flor dura pouco. Dura pouco, pode ter abortagem das flores, né? Então esse ano está meio complicado aí, né? E é interessante pensar nisso, né? Porque a gente tem alguns outros tipos de exposição que o ano todo a exposição é a mesma, né? Aí quando a gente fala de orquídea, não, né? Justamente em função das variedades, a cada exposição você vai tendo aí essa floração e muda a cara da exposição. E flores diferentes, né? Que o pessoal faz muito cruzamento, então você sempre tem plantas, a coloração diferente, a forma. Então isso é interessante na orquidofilia. E aí o que a gente falava, né? Nessas híbridas aí, né? Nesses experimentos aí, é isso, né? O sujeito acha que vai ficar de tal forma, mas nem sempre o cruzamento sai como esperado. Isso ocorre, né? Porque você pega 2 plantas, você fala, bom, vai dar isso, talvez, ou puxa mais para o lado da mãe ou para o lado do pai. E se você, a gente fala sementeira, né? Quando você faz isso daí. Então vai dar flores, diversos tipos de coloração, de forma, porque você não consegue fazer, vai sair tudo igual. Então ela dá essa variação. Então o que a gente acaba vendo aí é de tipo, olha, deu essa variação, eu selecionei uma dessa variação que eu gostei mais e aí eu multiplico ela. Aí o que acontece? Eles fazem meristema, então faz a clonagem dela, aí ela vai produzir todas iguais a cada dali. Perfeito. Agora quando você faz cruzamento com semente, então ela dá variação, ou puxa mais para o lado da mãe, ou fica mais colorido, menos colorida, dá uma flor maior, então dá essa variação. Agora a clonagem vem todas iguais. E aí é a segunda fase, a clonagem, né? Tipo, experimentei ali, selecionei aquela, essa ficou bacana. O pessoal faz isso daí. E aí vou investir na clonagem. Na clonagem, Hoje, bom. 90% das plantas híbridas é tudo clonagem. E muita coisa você depende disso, né? De estrutura técnica mais aprimorada. Tipo, olha, eu brinco lá no meu orquidário, né? Faço os cruzamentos lá, mas chega um determinado momento que eu vou precisar de uma estrutura mais avançada. Você tem que ir atrás de laboratório, que tem hoje na região que tem bastante laboratório que o pessoal se especializou nisso daí, né? Então eles fazem clonagem, ou você faz a semeação das sementes ou clonagem. Então, hoje o pessoal está bem avançado nessa área. Muito bom. Voltando aqui para a organização, né, a Ana Laura aqui perguntando a respeito, né, de local que ocorre, né, continua no mesmo lugar, lá no Claretiano. Na ginásio de esporte do Claretiano, né, Rua Dom Bosco, 390 do Castelo. É o lugar de sempre, né? Todos os anos.
pessoal já até está acostumado lá com a montagem, né? Com a entrada, com o espaço de venda, com o espaço de exposição. E o melhor, né? Um lugar acessível, lá tem tudo, fácil estacionamento, né? E um lugar amplo, muito bom lá, né? Perfeito. Pensando na programação, né? Começa na exposição amanhã a partir das 8. A abertura amanhã é abertura, né? Já, né? A partir das 8 horas, né? Vai se estender até as 22 horas. Às 20 horas teremos a abertura oficial, né? Aí dia 8/3 começa às 8h30, vai até às 21, né? E no domingo, último dia, começa às 8h30 e vai até às 16 horas. Perfeito. Então tem toda uma estrutura aí de visitação. E a gente sempre fala, né? Para o pessoal que gosta de adquirir, de comprar, vai no início. É o velho ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Exato. Depois vai ter, que vem muita gente de fora. Por exemplo, você pega a cidade igual Franca, outras cidades, Orlando, São Joaquim, não tem mais exposição. Acabou. E tem muita gente que gosta. Então eles vêm aqui, vê os amigos, já vejo uma novidade, compram uma planta bonita, né? Melhorado genético, igual o Celso acabou de falar. Então eles vêm, gostam e compram. Então quem chegar na sexta lá, é o dia que ele vai ver tudo, ele tem que ter um tempinho para sair garimpando, pesquisando, ele compra planta muito bonitas, né? Exatamente. E a gente já viu isso muitas vezes, né? A pessoa lá na porta nem do evento, na porta do caminhão, esperando descer já para ver o que tem, já para se antecipar. Quando os vendedores chegavam, alguns chegavam na sexta-feira de manhã, era uma dificuldade para ele descarregar o caminhão, porque o pessoal já ficava na porta, que era aquela, ficava escolhendo, ele nem conseguia nem montar o stand dele com as plantas. Então virava uma loucura. E muita gente vem comprar para revender nos garden da vida aí, né? Tem gente que sai, eu conheço um homem que todo ano ele vem lá de Bebedouro buscar planta aqui. Hoje ele vem aí. E sai com muita planta, né? Então, isso a gente está falando da região, não é só de Batatais, Sim. né? Então, a gente pede, não deixa para ir no domingo, vai ter planta, mas aí já também foi escolhida, o clima, o calor pode atrapalhar, já não vai ter a beleza da flor, né? Ela já vai estar talvez passando, né? Murchando, né? Uma coisa bacana também que a gente observa é que você tem a parte expositiva e, como a gente falou, tem a parte de venda. Muita planta lá adulta, bonita, que você está vendo na exposição, às vezes você tem a mudinha lá na venda, né? Então, às vezes você fala, olha, né? É lógico que essa planta adulta, do jeito que ela está num preço que não está acessível para mim, não ia caber no meu bolso, mas eu consigo, né, com paciência, chegar naquela ali. Tendo paciência e bom cultivo, né, 4, 5 anos, ele vai ter uma próxima daquilo ali já, né, porque ela demora muito tempo para entocerar, né. Então, ela todo ano é um bulbinho novo e vai indo, floração, e aí ela chega uma planta tipo de expositor, ela já é uma planta com uma certa idade, né, que ela já está muito bem cuidada, ela explode floração, né? Perfeito. E é bacana também pensar justamente nisso, né? A questão de ser um perfil cada vez mais acessível, né? Quando a gente pensa lá atrás, não era tão acessível quanto é hoje, né? No sentido de até custo mesmo de orquídea, né? Hoje está bem mais presente. Bem nos tempos atrás aí o pessoal coletava muito no mato. Então, quando o pessoal achava uma planta, vamos supor, boa de forma, uma planta, bicho, todo mundo queria, porque aí tinha que esperar ela crescer, ia cortando para distribuir. Agora não, hoje uma planta, apareceu uma planta boa, eles fazem clonagem, no dia tem milhões de mudinhas para vender, e a preço bem acessível. E o importante, puxando também, é que, igual o Celso acabou de falar, de sair no campo, né, coletando essas plantas. A planta das matas, elas não são boas igual hoje tem. Foi tudo melhorado a genética. Hoje, graças aos orquidófilos, daqui um pouco nós vamos ter que fazer o inverso, pegar dos orquidófilos e reflorestar. Né? Primeiro plantar as árvores que morreram nas queimas, aí, né? Que foi uma perda absurda, né? Terrível. E depois reintroduzir as orquídeas aí, né?
E a gente tem visto muita gente que acaba fazendo isso, né? Olha, ganha uma orquídea, não sabe cuidar direito, etc., não tem a mão, mas a gente percebe em várias cidades, o sujeito vai lá, pega a árvore lá, né, do canteiro, né, põe a orquídea lá e tem muito lugar com orquídea e que às vezes até impressiona, né, a rotina, né, de condomínio. Quem que foi? Então, foi você que foi na praia esse tempo atrás? Eu fui no Rio de Janeiro, né, faz uns 2 anos, na praia de Copacabana, e andando lá nas ruas, é normal ter orquídea na planta, e baixa, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, o povo lá tem essa cultura já. Ganha a planta... O apartamento não vai de bem. Não vai bem, mas tem a floração, a hora que acaba, vai lá e planta nas árvores. Eu fiquei assim, tanta orquídea que tem lá nas ruas. Eu falei, gente, aqui se a gente plantar umas 5 metros, vai ter um lá que corta a árvore para levar a orquídea, né? E lá é cultura já do povo, né? Então é uma coisa até bacana para se pensar, né? Olha, de ter começar a criar uma rotina. Sim, mas tem mais cidade. Eu estou dando esse exemplo do Rio que eu vi, né? Mas tem no sul também, não sei se é Santa Catarina, tem uma cidade lá, também tem essa cultura lá, o povo planta, cuida, ninguém coleta, só vai lá, se alguma cai da árvore ali, né, que pode acontecer, né? Vão lá, amarra de novo. Então é a cultura da pessoa lá, né? Então é para todo mundo ver, né? Sim. Isso que é importante, né? Acaba desfrutando aí da beleza mesmo, né? Isso também é interessante, né? A questão, como a gente falava aí, né? De devolver para a natureza, né? E de criar uma rotina na planta que ela vai se adaptando àquele espaço. Sem dúvida. A gente hoje tem que pensar tudo nisso daí, porque as matas já não tem mais mata igual tinha. Ainda tivemos, infelizmente, que eu acabei de falar, esses 2 últimos incêndios da nossa região, que trouxe um prejuízo incalculável, né, para o nosso município e vizinhos, né? E então hoje vamos ter que começar a levar planta, a hora que tiver as árvores no local, replantar as orquídeas, né? Lembrando aí que a gente era para estar, né, um número bem mais avançado, né? A gente teve período de pandemia, que não pôde fazer, etc., né? Então, quando a gente fala aí nos 57 anos, né, de associação, é isso mesmo? 57 né? A parte aí dos momentos foi, de fato, né, impossível de se realizar. Quando se pensa, né, na rotina aí da exposição, a Júlia aqui perguntando, vai ter algum curso, oficina específico dentro do evento ou não? Só exposição? Isso daí, se tiver o pessoal... Porque o ano passado nós falamos que ia fazer o curso, não compareceu praticamente ninguém. Então, se compareceu o pessoal lá, quero fazer, a gente dá um jeito de fazer lá na hora lá. Então precisa de ter público também, para você fazer para 1, 2 pessoas é complicado. O espaço já está reservado. Tem gente já que pode dar o curso lá na hora, né? Mas é o que você falou. A gente vai lá dar o curso para 1, 2 pessoas, então é meio complicado. Teria que ter um número de pessoas, né? Mas as explicações, dúvidas, tirar lá, a gente vai estar lá. E identificar todos os orquidófilos da associação aqui, nós vamos estar identificados. E tem os vendedores que, quando a gente fecha com eles para fazer a venda, eles explicar o cultivo daquelas orquídeas que a pessoa compra, as pequenas explicações lá, né? Sempre que for comprar uma orquídea, peça para o vendedor como que eu faço para cultivar, porque talvez a pessoa compra, não pede nada e depois fica perdida quanto a isso. Chega, olha, essa planta vai bem na nossa região aqui? Vai. Como que cultiva ela? Assim, assim, assim. Então, já melhora para a pessoa, facilita a pessoa cultivar ela. Então, o certo é chegar no vendedor e pedir uma explicação. Como que faz? Aí vai te dar uma orientação, que eles vendem a planta, eles sabem como cultivar. Exatamente, né? E pensar também no espaço que você tem disponível, né? Chegou lá, olha, é um espaço com muito sol. Que planta vai bem num espaço com muito sol, né? Não, eu tenho só luz indireta. Porque muitas pessoas chegam e me dizem, mas a minha planta está bonita, verde, mas não dá uma flor. Eu falo, onde ela está? Está debaixo na garagem do carro. Eu falei, realmente, ela vai ficar verde, bonita, ela não vai ter consistência porque ela começa a ficar mole, falta do sol, a planta ela começa a envergar, fica de cabeça para baixo. Então eu falei,
procura um local que tem pelo menos o sol da manhã ou da tarde, um pouco de ventilação para plantar, aí ela vai florir, senão você não vê ela florir. E a gente começa a observar isso, né? Cada planta tem um ciclo, né? Você pega aí, por exemplo, um ipê, não é? Aquele período que você tem de fato frio no ano, né? Em especial se deu uma geada, você sabe que vai chegar setembro, outubro ali, vai florir aí a muito mais. É muito mais. Se não fez frio, até flore, mas não com aquele vigor que dá nos outros anos. A orquídea também é assim, né? Se ela está no lugar adequado, na condição adequada... Flore, talvez nem adubar. Ela achou o lugar dela, teve água para molhar ela flore melhor do que talvez ser debaixo de uma estufa, adubando, coisa. Exatamente. O evento, né, a gente falou aí, começa amanhã às 8 da manhã até às 22, no sábado das 8h30 às 21 e no domingo das 8h30 às 16. Domingo acaba mais cedo, então também a gente alerta isso, né, pessoal que deixa para o último dia, também saber que 16 horas já está encerrando, porque o pessoal precisa desmontar, voltar para a sua cidade de origem aí, né? Muitos vêm de longe, né? O pessoal vem de Piracanjuba, é 520 quilômetros. Então você vê, facilita o deslocamento de retorno deles, né? Uma coisa bacana também que a gente vê todos os anos no evento é o que movimenta na cidade, né? Rede hoteleira, alimentação, posto de combustível, turismo, né? Então, assim, é um evento que está tradicional e que movimenta a economia e por isso que a gente tem todo ano que investir e destacar. Sem dúvida, todo ano a gente procura dar uma inovada, né? E também tem a feirinha, né, dos produtores, do artesanato lá no local também, né? Foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal, né? Então, a gente pretende fazer isso, fazer a população de Batatais e região participar da exposição, né? E como o exemplo anterior, né? Pessoas gostam de orquídea, pessoas gostam de suculenta. Então, você viu que virou um círculo, né? Juntou aí, né? E é bacana também ver isso, né? O quanto que esse cuidado com a planta que a pessoa tem, né? Essa rotina que a gente coloca aí de cuidado, ajuda o sujeito a cada vez, né, aprimorar mais. Aí eu só fico pensando qual que é a próxima planta da vez que vai juntar aí na exposição, né, e pegar o gosto das pessoas. Também aqui, Rogério parabenizando aí o trabalho de vocês, né, diz que é bacana ver o legado aí da exposição ser mantido, né, e espera realmente, né, que continuem sempre assim, justamente por pessoas como o Sete, né, que plantaram essa semente aí e que criaram um dos eventos mais tradicionais da nossa cidade. Sem dúvida, ele deixou esse legado, né? E 57 anos aí foi, né, a fundação aqui da Associação Batatais, a 46ª, né? E a gente está todo ano, é lógico, aproveitando, trabalhando para melhorar, agregar mais, trazer mais gente, né, de Batatais e da região para a associação, né? Haja visto, mais uma vez, que tem cidades grandes daqui da nossa região que já acabou, Franca, Orlândia, São Joaquim da Barra, é o exemplo mais próximo de nós aqui. Exato, né? E a gente acaba atraindo o público que ia nessas exposições aqui para a cidade, aquelas pessoas da cidade ainda... como a gente pensa na dinâmica disso, né? Porque a gente tem gente apaixonada em todas as cidades ainda pela planta e acabam vindo para cá. O pessoal vem muito da região comprar aqui, todo ano sempre, alguns que eu já conheço que vêm e outras pessoas que vêm também comprar. O Rafael aqui perguntando, né? A gente estava falando aí de média de 5 anos, né, para começar uma produção. Mas isso varia dependendo da espécie. Tem umas que dão mais trabalhinho e tem umas que vão mais cedo. Tem plantas, em média, 3 a 5 anos. Tem plantas que florescem mais cedo. Planta de menor porte. Agora, planta maior é sempre 4, 5 anos. Do dia que você semeia ela até ela florir. A Vânia aqui perguntando, né? Tamanho da flor tem ligação? No sentido assim, né? É mais raro, flor menor é mais raro do que maior, ou não? Isso não é fator? Não é o fator de valor da planta. Tem planta que tem uma flor grande e o preço dela é bem menor do que uma planta com uma flor menor. Isso
A dificuldade de cultivar a planta também favorece isso e a raridade da planta, né? Tem plantas que são raras que você paga um absurdo. E tem plantas que é bonita, grande, e como produz muito, o preço dela é bem acessível. E é bacana pensar nisso, né? Tem plantas com flores tão pequenininhas que às vezes você precisa quase de uma lupa para ver aquela flor. Né? Tem um vendedor de Jundiaí, o Carlos. Ele traz muita planta importada e plantas que as flores são minúsculas e o preço é absurdo em vista de uma planta, de uma catleia, por exemplo. Exato. Uma coisa também bacana quando a gente fala de orquídeas é justamente isso, e que a Rose coloca aqui, né? A diversidade da característica da flor, né? Quando a gente pensa em rosa, aí você vai ter a variação normalmente da cor, e muda muito pouco a forma, né? Mas quando você pensa orquídea, você tem das mais variadas, algumas inclusive que vai imitar o inseto que poliniza, né? Você tem uma série de características específicas que dão... Faz o diferencial da planta. E que é muitas vezes o assunto de discussão do orquidófilo, né? Sem dúvida. A flor, o tamanho, a pétala dela, né, é mais resistente, outras já são mais fraquinhas, o tamanho, o perfume. Hoje mesmo lá, estava dando uma força lá para um vendedor descarregar, abriu aquela, você sente o perfume. E cada caixa que tira, você vai percebendo que mudam umas mais, né? Porque tem um horário também que ela solta esse perfume, né? E então é gratificante, né? Você ver tudo isso e sentir, né? A Amanda também com uma questão interessante, né? Na questão de polinizar, né? Isso é feito de maneira artificial? Você tem inseto específico da orquídea? Tem umas... A gente fala, parece uma mamangava, é uma abelha. A cor dela é um azul, bate o sol nela, ela muda até de cor. Essas daí são as polinizadoras. Específica de orquídea. Específica de orquídea. Agora, a maior parte das orquídeas é feita manualmente, né, pelo homem. Então, você tira a semente de uma, o pólen, né, e coloca na outra planta, e vice-versa. Perfeito. E é de fato, né, da produção hoje de se ter, mas quem tem a possibilidade de ter abelha específica, tem alguém para trabalhar para ele aí dentro da orquidária. Tem. Né? Acaba ajudando. A Marília aqui também colocando uma questão interessante, né? Quando a gente pensa aí em diversidade de orquídea, em variedade, né? De durabilidade da planta e também de distribuição, né? Ela coloca aí que a bisavó dela tinha uma orquídea, né? E que essa orquídea aí hoje tem muda na família inteira, né? Que foi um negócio que um puxou e cultivou e trouxe muda, e eles falam que hoje é a orquídea da família. Isso daí, se você cultivar ela vive muitos e muitos anos. O 7, por exemplo, então a planta lá que é de 1963, que ele adquiriu ela. E tem ela até hoje, tem 2 ou 3 plantas dela lá. Fora os que ele já passou para frente, que ela vai crescendo, você vai multiplicando ela. Então, você vê, se você cultivar ela certinho, vive 50, 100 anos. E o que a gente falou disso, né? Porque a gente falou da questão aí da clonagem, da semente, etc. Mas também tem isso, né? Ela vai ulcerando, você vai tirando muda também. A orquídea também tem esse fator interessante. A gente fala cortes, né? Então, você pega lá 3, 4 bulbos, faz um corte. É uma nova planta, porém, ela vai ser igual a outra, né? Então é onde que certa a pessoa que falou, ela está na família, né? Ela vai multiplicando e vai indo, né? Vai dividindo aí. Vai dividindo, porque cada 2, 3 anos você tem que replantar ela. Então tem planta que cresce muito, você não vai caber no outro vaso, aí você já corta ela. Então dá 2, 3 cortes. Então você vê, são 3 plantas, de uma já vai para 3. Então... Lorena aqui também parabenizando, né? Diz que espera, sempre ansiosa aí todo ano para ela exposição, e colocando também essa questão, né? A gente estava falando aí de criação de estrutura, né? Sombrite, estufa e etc, né? Que o pessoal vai improvisando, né?
o quanto também tem a questão do investimento que nem vê, né? Então ela pergunta no caso de vocês aí, né? Ao longo dos anos, pouquinho a pouquinho, você tem aí um valor agregado bom em orquídea. A gente vai pesquisando, comprando, muda, outra hora compra uma planta já adulta, né, florida. É lógico, existe para planta e para todo tipo de bolso, né? E é lógico, você que vê quanto você vai gastar para comprar lá tudo, né? A gente tenta comprar, assim, a gente sempre busca a planta fórmula perfeita, né? As flores, né? Porque comprar tudo é o que nós falamos anteriormente, né? Cruzamento ali não, mas a gente gosta para levar em exposição. Então sempre as melhores que tem que levar, né? Pelo menos é isso, né? Na cabeça, né? Então a gente tenta comprar muda, uma planta já quase adulta, né? Para ter flores boas para participar da associação, né? E nas exposições. Renato perguntando aqui, Celso, tem alguma planta que é xodó, que você não dispõe de jeito nenhum? Tem. Sempre tem uma planta que é a planta que você preserva de todo jeito, né? Tem sim. Mas você tem uma ou tem algumas assim? Tem algumas, já tem umas 4, 5 lá que a gente segura elas ao máximo. Carlão também, tem umas que não... Eu sou jovem no ramo de orquidofilia, né? Então eu tenho poucas, né? Mas tem umas lá que a gente tem aquele... por exemplo, eu gosto de preservar e tem mais cuidado com as plantas, pode ser híbrida, espécie, mas que exala aquele aroma, né? Então eu ponho na minha varanda lá e naquele horário dela chamar os polinizadores, ela solta o perfume, né? Eu tenho uma planta lá em casa, chama Almaqui. Ela é amarela com labelo bordô, cor bem mais pro vermelho. E foi uma planta, quando eu expulsei ela na piscina ali, eu cheguei, eu bati o olho nela, assim, falei, não, vou arrumar essa planta. Então eu tenho essa planta, eu adquiri já faz bastante tempo, é uma das plantas que eu mais gosto dela, essa daí. Parece que ficou marcada aquele dia que eu cheguei na piscina, eu lembro dela até hoje. E isso também eu acho que é bacana da exposição, né? Quando você chega lá, você conversa aí com o pessoal do cultivo, cada um tem as suas de preferência. Você olha, você tem as prediletas, tem gente que gosta só de espécie, outros gostam só de cruzamento, outros gostam de ambas, igual o Celso falou, depende da forma perfeita, né? Aí você compra. Eu gosto das duas, espécie e híbrida. Eu procuro no meu conhecimento as de melhor forma, justamente que a gente gosta de participar das exposições, né? Mas é isso aí. Agora, uma coisa que você perguntou e passou sobre os valores, né? A orquídea tem muito valor quando o dono está vivo. Porque depois que passa para a família, não tem valor nenhum. A pessoa quer vender, não tem pessoas que cuidam da família, né? Isso é uma outra coisa que nós, orquidófilos, ficamos prestando atenção e vendo, né? Trocando esse tipo de informação, né? E é verdade, você investe tempo, que é um valor que nem sabe quanto, né? Dinheiro, e de repente ali na frente não tem para quem deixar, né? É isso. Bom, então reforçando o convite aí para todos, né? A partir de amanhã, 8 da manhã até as 10 da noite, né? Abertura aí da exposição, lá no Claretiano, né? No ginásio do Claretiano, sábado das 8h30 às 21h e no domingo das 8h30 às 16 horas, ginásio de esportes aí da Seuclar. Quero sempre agradecer, Carlão, a vinda aqui, né? Espero que a gente continue, né, cada vez mais ampliando a exposição e sendo cada vez mais um dos elementos aí que marcam a nossa tradicional aí Semana do Aniversário, né? Porque de fato a história da orquídea está misturada com a história de Batatais. Fica sempre o convite aqui para participar com a gente. Nós agradecemos, né? É lógico, esperamos a população batataense das cidades vizinhas, né, lá. Foi um trabalho aí de praticamente 6 meses para montar a organização, a dinâmica da exposição, embora sempre no mesmo lugar, né? E é claro, sem os nossos parceiros, amigos, né,
não chegamos numa exposição com já 46ª exposição, né? Então é uma coisa feita com prazer e esperamos todo mundo lá para prestigiar. E é lógico, abrindo o calendário da semana do aniversário da nossa cidade, né? Isso aí. Obrigado. Celso, gratidão, fica sempre o convite e parabéns, né, mais uma vez aí pela organização do evento. Obrigado, o apoio que todos vocês dão a nós aí, né? De muito valor. E os nossos parceiros que estão sempre colaborando com a gente. E esperamos que o público compareça lá para que o ano que vem a gente procure fazer uma exposição melhor que essa ainda. Tá bom?